Bom, então vamos para o segundo tópico da aula de hoje. Nós já vimos o primeiro, que é a leitura da ementa, e agora nós entramos no segundo tópico. Na neurologia, a gente tem uma visão um pouquinho diferente sobre o ensino da história da disciplina. Normalmente, na maior parte das vezes, vocês devem ter tido aulas na qual o primeiro, o segundo slide versaram sobre história, um breve resumo sobre os principais cientistas e fatos daquela matéria, e depois a matéria já foi introduzida logo na primeira aula. A nossa primeira aula, de fato, que é essa agora sobre história da neurologia, é um pouquinho diferente. Primeiro porque é uma matéria que é dada mais extensa e o conteúdo é cobrado na prova, né? Então, tomem nota. Não precisa ficar copiando agora o que eu estou falando, porque depois essa aula vai estar disponível para vocês verem. Mas a gente entende que é importante estender um pouco o ensino de história, porque estudar os mecanismos da mente e de como que o homem chegou à explicação racional de que o cérebro é o centro da razão e da emoção, confunde-se com a própria história da humanidade. Acho que desde cedo o homem, pelos fatos que a gente vê na história, teve essa preocupação de tentar entender o que é de fato do seu corpo, da sua máquina, e o que é divino. Essa separação não era muito clara no começo, mas com o passar do tempo, com a evolução dos conhecimentos, nós podemos entender que, independente de uma crença divina ou não na origem da espécie, nós temos como explicar racionalmente e cientificamente os mecanismos que fazem a gente pensar, abstrair, mover uma parte do corpo, etc. E também outro motivo que a gente entende que é importante estudar a história é que a história mostra que quando se estuda ela, a gente tende a não incorrer nos mesmos erros do passado. Isso é um conceito muito importante, especialmente numa época tão peculiar como essa da pandemia, onde algumas pessoas às vezes não se atêm aos fatos ou não se prendem aos argumentos científicos, que são os que de fato ficam marcados na história, e por vezes entram em brigas ideológicas, políticas sobre a eficácia de um remédio ou ineficácia. E a história mostra que, na verdade, o que vai ficar são os fatos científicos. Isso dá a história, portanto, da neurologia, isso dá a história da própria humanidade. Dito isso, nós podemos dizer que a história da humanidade é dividida em eras conforme os historiadores classificam. A divisão mais aceita é aquela que divide a gente em pré-história e história propriamente dita, sendo que a pré-história vai desde a existência do ser humano na Terra, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, até o surgimento da escrita, 4 mil anos antes de Cristo. A primeira era que a gente tem é a Era Clássica, que termina com a queda do Império Ocidental Romano, seguida pela Idade Média, né, onde perduram os feudos, e termina com a tomada da Igreja Oriental Romana em Constantinopla pelos muçulmanos. A Renascença e a Era Industrial são geralmente mencionadas em conjunto como Idade Moderna, e termina com o declínio da Idade Feudal, ou melhor, começa com o declínio da Idade Feudal e termina com a tomada da Bastilha na Revolução Francesa, em 1789. E por último temos a Era Contemporânea, que vem desde a Revolução Francesa até os tempos atuais que estamos vivendo. Essa linha do tempo pode parecer um pouquinho confusa numa primeira olhada, mas ela é muito importante para vocês terem como referência, e depois vocês podem consultar ela conforme forem reestudando esse tópico de história. Então nós temos que, primeiramente, a civilização da Mesopotâmia já existia antes da escrita. Em um determinado momento surgem os primeiros achados arqueológicos com a escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita na Mesopotâmia. Depois nós temos a civilização egípcia, mais para frente a civilização grega, que se mescla com a civilização romana. Inicialmente Roma começa como uma república e depois termina como império, que se fragmenta no ano de 395. Entramos na Idade Feudal, depois na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. As civilizações elas não eram uniformes, né? Então numa mesma região conviveram vários povos que dividiam alguma cultura em comum, mas eram povos com características distintas. A pré-história já é de bastante interesse para a neurologia, porque é a época onde vários crânios com perfurações, ou as chamadas trepanações, que são feitas até hoje, foram achados. E o mais interessante é que várias dessas pessoas que sofreram trepanação, seja por um acidente, seja por alguma tentativa de tratamento médico, sobreviveram. Na análise histológica desses crânios, existia a formação de tecido novo, ou seja, esse tecido cicatrizou e a pessoa pelo menos sobreviveu, teve uma sobrevida após o manejo cirúrgico do crânio.
Claro que a gente não sabe muito bem para que serviam essas trepanações. Talvez essas trepanações seriam alguma solução para uma dor que o paciente sofria, ou mesmo até uma tentativa de exorcizar algum espírito maligno, né? Então ficam especulações sobre o tema. Quando a gente entra na era clássica, a gente tem a divisão, como falamos anteriormente, em civilizações, né? E a Mesopotâmia é a primeira civilização onde há registros escritos. Então a Mesopotâmia começou com os sumérios, né, nessa região aqui do Baixo Tigre e Eufrates, né, uma região bastante fértil entre dois rios, e depois essa civilização foi se expandindo. Então os sumérios são os primeiros povos, depois foram povoando mais ao norte desse delta do Tigre e Eufrates, né, e espalhando tanto para um lado quanto para o outro. No primeiro milênio antes de Cristo, a gente já tinha um império assírio bastante amplo. E esses povos todos que povoaram a região em diversas épocas compartilhavam como característica cultural comum a escrita cuneiforme, que era composta desses entalhes que vocês veem aqui, que eram feitos em combinações que formavam os fonemas e os verbos e predicados daquela época. Então essas escritas eram feitas normalmente em argila, mas poderiam ser feitas também em pedra, geralmente em baixo relevo. E a própria escrita foi evoluindo com o passar do tempo. Então, os sumérios tinham uma escrita cuneiforme rudimentar e depois ela foi enriquecida com os povos seguintes. O mais interessante é que nessa época a gente já tinha uma tentativa de especialização médica, né? Então a gente já tinha bastante separado o especialista médico, o aço, do especialista que não era um médico, mas também fornecia alguma espécie de apoio espiritual e auxiliava no processo de cura. Então, o aso médico poderia fazer curativos, tratar feridas de guerra, e o ásipo era mais tido como um feiticeiro, um exorcista, como um clérigo da época. Embora ambos se reportassem à mesma deusa, a deusa Gula, deusa da cura, na crença mesopotâmica, essa separação era bastante evidente nos tratamentos, e o mais interessante é que o Código de Hammurabi já regulamentava a cobrança pelo ato médico. Então, desde essa época, você poderia legalmente cobrar pelo seu procedimento cirúrgico ou clínico. Por outro lado, a gente também tinha punições pela malversação da medicina. Então, é a primeira vez que a gente tem uma legalização do ato médico. No entanto, a gente não tinha uma valorização do cérebro como um órgão nobre. O cérebro, quando normalmente ele era avaliado nos cadáveres, tinha um aspecto gelatinoso, né, já liquefeito. Então ele era tido como se fosse uma medula óssea, mais ou menos uma medula óssea do crânio. Ele não era entendido como um centro de razões e emoções. Pelo contrário, normalmente esse centro da razão e da emoção era vinculado às vísceras torácicas ou abdominais. Então coração, fígado provavelmente eram tidos como centros mais nobres nessa época. Aqui, aliás, voltando, a gente tem um dos primeiros relevos que retratam fielmente uma lesão neurológica. Então, uma leoa que sofreu 2 lancetadas na coluna torácica e lombosacra, arrastando as patas posteriores. Então, uma clara demonstração de uma paraparesia. Aqui nós temos uma outra demonstração, numa peça que é exibida até hoje no Museu Britânico de História Natural, de um soldado carregando o outro que também sofreu uma lesão, uma injúria na coluna. Então, desde cedo, desde a civilização mesopotâmica até tempos modernos, até meados dos anos 1950, ainda eram comuns os estudos de lesões neurológicas baseados em pacientes que sofreram ferimentos de guerra e sobreviveram. Até porque, até metade do século passado, a gente não tinha métodos de imagem invasivos. Então, as observações eram feitas em pacientes que tinham sobrevivido a lesões, muitas vezes de guerra, e depois que esses pacientes faleciam, era feita a dissecção e confirmada ou não a hipótese feita durante a vida. De qualquer forma, ainda que não tivesse uma explicação fisiopatológica refinada, já existia uma preocupação desde os mesopotâmios de tentar atribuir uma causa etiológica para um problema de saúde e também tentar estabelecer um prognóstico e também passar alguma espécie de tratamento. Então, diferente do que a gente tem hoje, né, na era cristã, que a gente tem a separação dualista de bem e mal, né, Deus e o demônio, naquela época os deuses e os demônios não eram vistos de forma tão diferente. Então, tanto uma doença como uma cura poderia ser atribuída a uma divindade ou a um demônio.
E geralmente nos tratados da Mesopotâmia você tinha uma atribuição a uma parte do corpo. Então, tal doença era responsável pela mão do deus X ou do demônio Y. E isso fica claro quando a gente avalia alguns relatos de doenças que foram achados nas escavações arqueológicas. Então aqui, por exemplo, a gente tem um relato, possivelmente, de um acidente isquêmico transitório, porque o paciente sobreviveu e recuperou. Então, o relato fala que se o paciente tiver um derrame e o lado dele, esquerdo ou direito, for afetado, o ombro está paralisado, mas ele pode mover os dedos, esticar, erguer a mão, e ele não está impossibilitado de comer ou beber, ou seja, provavelmente ele não tem disfagia. Essa seria uma aflição atribuída ao fantasma dos estepes e o paciente se recuperaria em 3 dias. O mesmo Código de Hammurabi, que regulamentava o ato médico, também estabelece que se um homem compra um escravo, seja ele homem ou mulher, e no primeiro mês ele tiver uma manifestação epilética, chamada de beno, o homem teria o direito ao reembolso integral e a devolução do escravo para o vendedor. Interessante também esse relato que mostra que já existia uma gradação do coma na época, né? Então, se vocês lembrarem da escala de coma de Glasgow, um dos pontos é a resposta a estímulo tátil, leve ou doloroso. E aqui ele manda, se o paciente está 6 dias e não acorda, jogar água no rosto. Se ele abrir os olhos e chorar, ele recuperará, e se ele não abrir, ele morrerá. Então já tem uma gradação e um prognóstico do coma, dependendo do, vamos dizer assim, de uma escala de coma de Glasgow primitiva. Aqui a gente tem um relato de um paciente que tem movimentos pélvicos, né, provavelmente movimentos sensuais, e grita profanidades, ou seja, provavelmente um relato da síndrome de Gilles de Tourette, né, que é uma síndrome que a gente estuda até hoje, onde o paciente apresenta tiques motores e fala termos impróprios. Já temos relatos do estudo de neuro em crianças também nessa época. Então, se uma criança de até 4 anos agonizava em contorções, não conseguia permanecer ereta, não conseguia comer pão, ou seja, também apresentava disfagia, essa criança teria sido acometida pelo esperma dessa entidade chamada sulpeia e nunca endireitaria. Inclusive, nessa época, o médico poderia prescrever até eutanásia por afogamento para uma criança que não tivesse chorado ou gritado desde que nasceu. Não era alguma coisa antiética na época. Para você ver que os conceitos cristãos realmente não imperavam nessa época. A gente tinha uma visão de sociedade muito diferente. E também noções rudimentares de transmissão de doenças. Você tem um aviso assírio que foi encontrado que mostrava que o paciente não deveria frequentar a planície do rio, porque lá uma doença chamada de laibo, que provavelmente era malária, poderia tornar o paciente ilaíbso, um paciente infectado por malária. E aqui ele mostra a evolução normalmente típica da malária, que o paciente tem febre melhora e pode curar ou pode evoluir desfavoravelmente. Ele falava isso, o paciente tinha uma doença por 6 dias, depois melhorava, depois piorava, depois melhorava, e assim ia, só que a doença ia se agravando, o prognóstico deveria ser um prognóstico ruim. Passando para os egípcios, a gente não tem tanta novidade, é um povo que ficou um pouquinho a oeste da região da Mesopotâmia, né? Eles ficaram aqui no norte da África, no nordeste da África, e apesar dos cadáveres mais ricos serem embalsamados, o cérebro era desprezado, então o cérebro não foi estudado com bastante propriedade. Até se existia alguma descrição primitiva do cérebro, mas não era visto como um órgão nobre. E de novo a gente tem uma separação entre médicos, sacerdotes e magos. Os médicos também começava-se a haver uma tentativa de especialização, então você tinha o médico dos olhos, o médico dos dentes, provavelmente o dentista da época, do ventre e assim por diante. E, obviamente, os médicos que eram mais importantes eram aqueles que frequentavam a alta sociedade, os palácios dos faraós. Já existia relatos de semiologia neurológica, que se testava a marcha, a sensibilidade, a visão e a audição. E também existiam, assim como na civilização mesopotâmica, indicações se o médico deveria prosseguir ou não no tratamento baseado no prognóstico da doença. Então você tem alguns relatos expondo o crânio, especialmente na região temporal, e expondo a massa encefálica, é chamado de AIS. Inclusive alguns giros, né, ou circunvoluções do cérebro eram relatados, que pareciam resíduos da fusão do cobre. E também havia um relato de que o cérebro pulsava, então há uma observação da vascularização cerebral. Ainda assim, o cérebro, como eu falei, não era visto como um órgão nobre.
E interessante que havia uma separação, haviam dois termos, um termo para o cérebro humano, que era o AIS, e havia um termo para o cérebro de animais, que era o AMI, que inclusive era prescrito como remédio para algumas doenças. Também é um relato primitivo dos vasos, dos nervos e dos tendões, mas eles não eram diferenciados, eram conjuntamente chamados de metu. Então você não tinha uma diferenciação muito grande, eles não sabiam as funções diferentes de cada uma dessas estruturas. O que não é uma coisa extremamente condenável, porque se a gente for ver até uma cirurgia, se alguém já observou uma cirurgia in situ, a gente sabe que o aspecto in vivo dos nervos e dos vasos muitas vezes é confundido, né? Então, não raramente, eu já observei isso, por exemplo, numa biópsia de nervo, erroneamente se cortar um vaso, ainda mais se o vaso tem um aspecto já aterosclerótico, esclerosado, o aspecto cirúrgico é muito parecido. Vários relatos depois que foram achados dos hieróglifos trazem histórias no mínimo curiosas relacionadas à neurologia. Então, por exemplo, na tumba da Quinta Dinastia, o faraó viu o arquiteto responsável pela construção da obra, elogiou o mesmo, só que o mesmo não ouvia. Né? E aí esse relato, esse fato do paciente não ter ouvido, trouxe preocupação entre os presentes. Então, provavelmente um quadro comatoso, e o paciente teria uma dificuldade de entender, ou mesmo uma afasia, algo do tipo, e o arquiteto que projetou as pirâmides não teve uma boa evolução. Há uma história também de Sinurri, onde o protagonista, que é um príncipe sírio, é apresentado ao faraó e desmaia, provavelmente por emoção, quando é apresentado ao mesmo. E aqui tem o hieróglifo transcrevendo isso, onde a frase é: eu não me conhecia, né? Essa é a tradução literal. Esse não me conhecia, segundo os historiadores, pode ser traduzido como eu perdi a consciência na sua presença. Então, o desmaio do príncipe sírio ante ao faraó. Nos papiros de Edwin Smith também há relato da injúria espinal, a mesma coisa que a gente viu no relevo da leoa, por exemplo, né? Há relatos do líquor e há relatos da meninge espinal, embora não se especulava qual a função correta deles. Nos papiros Ebers, né, que são um pouco mais recentes, né, cerca de 150 anos depois dos papiros de Edwin Smith, você tem relatos de pelo menos 900 medicamentos, sendo que pelo menos 3 eram usados para dor de cabeça. Inclusive, um tipo de dor de cabeça específica cometia a MERET, ou metade da cabeça, provavelmente nos primeiros relatos da enxaqueca, da migrânia. E mais para frente, os papiros de Berlim mencionam a fumegação para acometimento de um lado do rosto, incluindo o canto da boca, que poderia ser, especula-se, a paralisia de Bell, a paralisia idiopática do nervo facial. Mas um dos registros pictoriais mais interessantes que a gente tem é essa pedra que é chamada de Stela, que data cerca de 1200, 1190 a.C., que traz esse homem chamado de Roma. Não é a civilização romana, mas é o nome do homem. E percebam como ele se apoia para andar num cajado, e ao mesmo tempo uma perna tem uma postura normal, com uma largura maior do que essa perna que é fininha, atrofiada e com pé equino, ou seja, aqui é um primeiro relato de uma sequela neurológica, de uma paresia crural direita. A gente pode dividir o mundo greco-romano em 4 eras. A era pré-hipocrática, dos séculos 8 ao 6 a.C., a era propriamente dita de Hipócrates, não só com Hipócrates, mas com os seguidores dele, nos séculos 5 e 4 a.C., uma era pós-hipocrática, marcada pela influência da cultura macedônica, né, ou a cultura de Alexandre o Grande, até o século 1 a.C., depois o Império Romano. A civilização pré-hipocrática não é tão diferente das civilizações mesopotâmica e egípcia, no sentido de que estavam satisfeitas em atribuir aos deuses a cura ou o malefício das doenças. Então, na época pré-hipocrática, a gente tinha uma adoração ao chamado Esculápio ou Asclépios, que era o deus da cura, né? Que é esse deus que tem esse símbolozinho que vocês usam nos jalecos, nos símbolos de medicina, que é o bastão com uma cobra, não duas, isso é importante, né? Uma só cobra enrolada num cajado. Existiam mais de 500 templos para Asclépios, né? A diferença de Asclépios e Esculápio é a terminologia grega ou romana, mas a gente pode considerar o mesmo deus.
já que a cultura romana se apropriou de vários deuses gregos e deu outros nomes, né? Mas basicamente a cura era atribuída ao Asclépios e especialmente ligada ao sono, né? O que a gente tem bastante interessante, porque é um aforisma que vale até hoje, né? O sono de má qualidade significa, isso já é provado por vários papers, significa maior prevalência de comorbidades, né? Então, aqui um dos exemplos arqueológicos é de Demóstenes, que tinha as pernas paralisadas, foi ao templo de Asclépios, sonhou com o rosto do deus que mandou ele permanecer no templo por 4 meses, e assim ele fez. E antes ele que não andava só com a ajuda de bengalas, ele saiu andando curado, né? Então provavelmente alguma enfermidade transitória. Na própria descrição da Ilíada de Homero, a gente tem uma noção de que o cérebro é o centro, pelo menos da motricidade da força, porque há um relato que o encéfalos, que é o encéfalo, o termo que foi usado na época dos gregos e permanece até hoje, saiu do buraco de um ferimento de um soldado. E a partir do momento que o cérebro vazou para fora desse buraco, imediatamente o soldado perdeu a força. Existem 2 escolas pré-hipocráticas de filosofia que são bastante importantes. Uma, a escola jônica, que reunia filósofos na região da Turquia chamada de Iônia, que pertencia à Grécia antigamente, onde se estabeleceu que tudo no cosmos, tudo no universo era constituído de 4 elementos básicos: a água, a terra, o fogo e o ar. Essa teoria foi aperfeiçoada depois pelos filósofos da escola do Ocidente, que ficavam na região propriamente dita da Grécia hoje, sendo que alguns dos principais expoentes eram Pitágoras e Empédocles, né? Então eles aprimoraram essa teoria e falaram que não só o cosmos, mas o corpo era constituído desses 4 elementos, e um desbalanço entre esses elementos provocaria as doenças. Nessa época surge um impasse que só ia ser resolvido muitos anos depois, porque tanto Pitágoras quanto Empédocles, que sucedeu o seu mestre, acreditavam que o coração, assim como se acreditava nas civilizações anteriores, também seria o centro da razão e emoção, e essa teoria ficou chamada de cardiocentrismo. Apesar do cardiocentrismo, a gente já tinha algumas noções de que o cérebro não era só uma medula óssea como se acreditava antigamente. Alquimião de Crotona dissecou nervos ópticos de animais e entendeu que o cérebro era o centro das sensações, então da visão, da audição, da gustação, do olfato. Diógenes de Apolônia também propõe um rascunho rudimentar do que seria a circulação cerebral. Na verdade, acreditava-se que o cérebro armazenava um líquido, que seria um líquido chamado de pneuma, que seria mais ou menos o princípio vital da pessoa. Então, através do pneuma circulando, essa circulação seria dada pelo cérebro, que distribuiria esse líquido ao redor do corpo através dos nervos, esse líquido que proporcionaria a vida, né? Então era até uma concepção meio filosófica e espiritual. De qualquer forma, a gente pode dividir muito claramente a civilização antiga entre antes de Hipócrates e o que ficou depois dele. Porque antes a gente atribuía as patologias a divindades, a demônios, a castigos de um plano superior, intangível, imaterial. E a partir de Hipócrates, que é o primeiro marco da nossa história da neurologia, a gente tem que as doenças não têm uma atribuição exclusivamente divina, mas elas deveriam ter pelo menos uma explicação científica palpável. E o Hipócrates, então, é o primeiro marco da história da neurologia por propor essa racionalidade e, acima de tudo, por propor, pela primeira vez com bastante ênfase, que seria o cérebro o centro da emoção e da razão. A história de Hipócrates é um pouco confusa, porque a gente não sabe bem nos relatos o que é realmente atribuível à pessoa Hipócrates, que foi um médico real, que nasceu na ilha de Kos, mas também há vários mitos que ficaram ao redor de Hipócrates, né? Então aqui é uma figurinha da ilha de Kos, que pertence à região hoje da Turquia, né? Mas naquela época, então, o Império Grego era toda essa região aqui, né? E aqui é a região onde o Hipócrates depois ele foi morar, aqui na região de Larissa, aqui, mais ao norte de Atenas. Então o que acontece? Hipócrates escreveu, mas não só ele, por isso que a gente tem uma certa confusão, o primeiro tratado moderno da medicina, né? Embora muito distante do que a gente acredita hoje como verdade médica, mas ele é a primeira pessoa a compilar
informações baseadas em empirismo e não só em causas divinas. E esse tratado foi chamado de Corpus Hippocratium. A gente sabe que o Hipócrates não escreveu sozinho esse texto, né? Muitos autores são desconhecidos, até porque alguns textos datam de depois da morte de Hipócrates. Mas eram 60 capítulos que versavam sobre anatomia, fisiologia, medicina interna. E interessante é que há uma defesa muito enfática do funcionamento cerebral. Então, Hipócrates sustenta, né, isso está no Corpus Hippocratium, que o cérebro é o órgão mais poderoso do corpo, né? Então, a visão, a audição, a gustação, o tato, a parte motora realmente atuaria de acordo com uma regência do cérebro, e o cérebro seria o intérprete da consciência, né? Inclusive, ele reconhece a ligação do cérebro com a medula, né? Embora não entenda bem como é que funciona cada um e não entenda para que servem os nervos, os tendões, os ligamentos. Além disso, ele postula que não só os sentidos e a motricidade vêm do cérebro, mas ele vai mais longe, e aí que começa a divergência maior, de entender que o cérebro é responsável por funções mais superiores, né? As funções de abstração, de raciocínio, planejamento, prazeres, sentimentos bons, ruins, dores, né? Como ele estabelece no capítulo sobre epilepsia, o que ia bastante na contramão do que propunha a escola de Empédocles e Aristóteles. E, além disso, ele propõe um refinamento da teoria dos 4 elementos. Então, ele não abandona essa teoria, mas, pelo contrário, ele aperfeiçoa, né? E ele entende que o corpo realmente seria formado de uma combinação dos 4 elementos básicos e que o corpo teria, por sua vez, os 4 humores básicos, né, que seriam formados a partir da interação dos elementos cósmicos com o clima. Então a gente teria um líquido, chamaria-se fleuma, que era o líquido do cérebro. A gente tinha a bilis negra, oriunda do baço, o sangue, oriundo do coração, e a bilis amarela, oriunda do fígado. Um desbalanço entre esses elementos e também um desbalanço de condições externas poderia levar a pessoa às doenças. O cérebro, como era acreditado anteriormente, né, ele usaria esse fleuma para produzir então esse pneuma, que seria responsável pela vitalidade e pelas atribuições do espírito. Então, o que o Hipócrates propunha é que as discrasias, que era o termo que era usado e até hoje né, as doenças, não eram ocasionadas por forças divinas, ou pelo menos não exclusivamente por elas, mas pela desarmonia dos fluidos, e inclusive o contrário, né, o equilíbrio dos fluidos, chamados de eucrasia, conferiria um estado saudável. Então, valorizava-se muito a questão do clima, porque, por exemplo, quando a gente era exposto a um clima muito frio ou muito quente, poderia provocar um desbalanço interno. Então, eles eram muito adeptos da correta aclimatação para uma saúde integral, né? O que não está também totalmente errado, porque a gente sabe que, por exemplo, no sono, a gente tem que ter um ambiente em torno de 22, 23 graus para um bom funcionamento do cérebro. Então, quando a gente dorme em temperaturas mais quentes ou mais frias, a gente não tem o metabolismo correto do sono à noite. Ele também já tinha uma noção de que as doenças elas não tinham a mesma prevalência ao longo de toda a vida. Então ele sabia que algumas doenças eram mais típicas de uma determinada faixa etária ou de um sexo em relação ao outro, né? E acreditava-se nessa época que o cérebro estava em contato com o ar pela boca e pelo nariz, porque a gente tem a lâmina crivosa do osso etimoide, acreditava-se que essa lâmina era porosa e permitia a passagem do ar, né? Então, uma desordem como um frio, por exemplo, intenso, poderia ser uma das causas que ele atribuía ao AVC, que era chamado de apoplexia. A gente usa esse termo de apoplexia hoje em dia só para a isquemia da pituitária, né? Mas naquela época era usado lato sensu para o AVC. Então, alguns aforismas dessa época, que a criança com epilepsia podia curar com o passar do tempo, a gente sabe que é verdade, existem epilepsias benignas da infância, a gente vai ver isso no capítulo de epilepsia. Ele já estabelecia que existia um AVC maligno, impossível de curar, né, isso é verdade, e que o AVC ocorria em pessoas mais velhas, que também é uma verdade até hoje. Com a morte de Hipócrates, seus conhecimentos não foram perdidos, eles foram passados de geração em geração.
A Grécia, após alguns anos, entrou no período de domínio macedônico e ela foi conquistada por Alexandre o Grande. Uma das sortes da Grécia, porque ela poderia ter sido conquistada por um povo que tivesse a intenção de destruir toda a sua cultura. E isso não aconteceu com Alexandre, porque ele tinha uma educação muito voltada à preservação da cultura dos povos que ele conquistava. Inclusive, havia uma valorização muito grande do conhecimento. Uma das maravilhas da antiguidade é a Biblioteca de Alexandria, né, que tinha, segundo a teoria mítica, registros de papéis e pergaminhos e livros do mundo inteiro, né? Inclusive foi inspiração para o cenário da Biblioteca da Cidadela na série de Game of Thrones. E a época de Alexandria propriamente, que era uma cidade a norte do Cairo, era a principal capital do mundo macedônico, né? Foi uma janela de oportunidade que demoraria a se repetir na nossa história moderna, porque por cerca de 100 anos a gente teve uma total liberação de tabus e de restrições. Até então, a dissecção de cadáveres era algo visto como impróprio, como criminoso até, né? Então não se praticava, mesmo na medicina hipocrática, não se praticava a dissecção de cadáveres, se praticava observação de doenças, observação de lesões, de ferimentos de guerra e, por vezes, dissecação de animais. Mas na época da Alexandria, não. Você tinha uma oportunidade de dissecção de cadáveres, né? 50 anos depois da morte de Hipócrates. Até especula-se, de novo, a gente está falando aqui de uma moral que não é cristã, não existia o cristianismo ainda, mas especulava-se que até mesmo os condenados à morte eram submetidos à vivissecção, né? Eles eram cortados enquanto vivos. A gente não sabe se isso é verdade. Mas, de qualquer forma, um dos grandes marcos do governo macedônico, especialmente na dinastia ptolemaica, era o incentivo do Estado à pesquisa. A gente sabe hoje, né, baseado nas pesquisas que a gente faz no mundo inteiro, que o fomento estatal à pesquisa é muito importante. Quando a gente não tem subsídio estatal, a pesquisa anda com muito mais dificuldade. Então, tinha um incentivo formal do governo para a investigação de doenças, né? E aí isso atraiu não só doenças, mas qualquer área de conhecimento. Então, atraiu muitos filósofos gregos importantes, por exemplo, Arquimedes, Euclides para matemática, Ptolomeu, Aristarcos para astronomia, todos eles viveram em Alexandria. Então, com a dissecção de cadáveres, a gente pôde avançar bastante no conhecimento da anatomia. O neuroanatomista famoso dessa época foi Herófilo de Calcedônia, que era uma região no Estreito do Bósforo, que hoje é a região de Istambul, na Turquia. Ele conseguiu identificar o cerebelo, ele chamou o cerebelo de parencéfalos. Já existia o termo encéfalos, então ele achou uma estrutura adjacente ao encéfalos e chamou de parencéfalos. Ele até achava que o cerebelo seria o centro de controle motor, né? Hoje a gente sabe que não é, mas ele participa também no afinamento da motricidade, especialmente a parte extrapiramidal. Ele já descreveu também os nervos motores e sensitivos. Ele sabia que tinha uma diferença, embora ele não fosse tão preciso nessa descrição. Ele achava que os nervos motores eram mais duros que os nervos sensitivos. E além disso, ele descreveu o quarto ventrículo, né, que ele dizia que tinha uma forma parecida com uma caneta de junco, de bambu, que se a gente pensar numa secção oblíqua, realmente parece, né? Ele descreveu o plexo coriônico que tem nos ventrículos, porque parecia a vasculatura do córeo, né, a membrana que reveste externamente os fetos. E, erroneamente, ele descreveu o plexo retiforme em humanos da mesma forma que existiria em animais, assim, porque ele achou o seguinte: nos animais, em alguns mamíferos, na base do crânio existe uma vasculatura que é totalmente diferente da nossa vasculatura, do polígono de Willis, etc. Então, ele descreveu nos animais e achou que no ser humano era a mesma coisa. Mais para frente, isso ia ser corrigido por Thomas Willis, que deu o nome ao polígono de Willis. Mas por muito tempo, a gente acreditou que no ser humano existia essa estrutura semelhante aos animais na base do crânio que chamava plexo retiforme. Além disso, existia Erasístrato também, de uma ilha chamada Chios, mais para a região uma ilha isolada, que é mais próxima à Turquia, que é o primeiro cientista a fazer uma neuroanatomia comparativa entre espécies, né, que foi algo muito importante, especialmente após Darwin. E ele notou, uma das coisas interessantes é que o tamanho do cerebelo variava entre as espécies de acordo com a velocidade máxima que cada espécie conseguia atingir quando corria.
Ele também entendeu que quanto mais complexa era uma espécie em termos cognitivos, mais ela tinha giros e sulcos, né, ou convoluções. Isso é verdade. Não existe nenhum cérebro que seja comparável à complexidade do cérebro humano em termos de número de sulcos e giros, né? Depois ele também descreveu erroneamente a dura mater, né, a parte mais dura e externa da meninge, como um centro de controle.